Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o temor de uma possível interferência oficial fez as ações da Petrobras abrirem nesta segunda-feira com uma queda acentuada de quase 20%. A reação veio após o anúncio de que o chefe de Estado vai trocar o comando da estatal. Com o tombo das ações, a Petrobras perde mais de 70 bilhões em valor de mercado. As ações ordinárias e preferenciais da estatal caíram mais de 19%, afetando a Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, que perdeu 5% em relação ao fechamento da sexta-feira. Os papéis da Petrobras já foram duramente atingidos na sexta, depois que Bolsonaro anunciou que haveria mudanças na empresa e criticou os aumentos sucessivos no preço do petróleo. Após a sessão da última sexta, o presidente anunciou que havia nomeado um general da reserva do Exército, Joaquim Silva e Luna, para substituir o atual presidente Roberto Castelo Branco na direção da empresa. A decisão, que deve ser confirmada na terça-feira pela diretoria da Petrobras, gerou temores de que o presidente passe a interferir na política de preços da empresa. A Petrobras já aumentou o preço do combustível 4 vezes em 2021, com alta acumulada de 34,78%. No fim de semana, Bolsonaro anunciou mais mudanças na estatal e também disse que vai mexer na energia elétrica. O comunicado fez com que as ações da Eletrobras despencassem mais de 7% logo após a abertura da Bolsa de Valores de São Paulo. Os temores dos investidores também se refletiram no mercado de câmbio. O real desvalorizou mais de 2,5% na abertura nesta segunda-feira. E nos destaques internacionais, o maior fabricante de vacinas do mundo, o indiano Instituto Serum, vai priorizar o fornecimento para a Índia. O presidente do grupo usou as redes sociais para pedir paciência aos países que estão na fila de espera. O objetivo da Índia é vacinar 300 milhões de pessoas até julho, mas até o momento o país aplicou apenas 11 milhões de doses. O texto não explicou de onde veio a ordem para priorizar a Índia e nem se as instruções são novas. O Instituto produz centenas de milhões de vacinas da AstraZeneca em sua grande fábrica de Pune, o oeste da Índia. Muitos países, em particular os de menos recursos, dependem consideravelmente da empresa indiana para ter acesso às vacinas. Milhões de doses já foram enviadas ao exterior. E no fim de semana, a Justiça da Rússia condenou 2 vezes Alexei Navalny. O ativista corre o risco de cumprir pena em um campo de trabalho forçado, por um dos casos em que está envolvido. O opositor russo Alexei Navalny foi condenado 2 vezes. O ativista anticorrupção de 44 anos recebeu a primeira sentença de longo prazo como culpado em quase uma década de processos judiciais e pode ser transferido para um campo de trabalho forçado. Detido no mês passado, quando voltou à Rússia após um tratamento contra um suposto envenenamento, foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão. Mas nesse sábado, um juiz de Moscou reduziu a pena, levando em consideração o tempo que passou em prisão domiciliar. Serão cerca de 2 anos e meio de detenção. A Justiça transformou uma condenação por fraude, que remonta a 2014 e que poderia ser cumprida em liberdade, em uma sentença de prisão. Em outra audiência, Navalny foi condenado a pagar uma multa de cerca de $11.500 por ter disseminado informações falsas e insultantes sobre um veterano de guerra que havia defendido um referendo que fortaleceu os poderes do presidente Vladimir Putin. E de volta ao Brasil, agora você vai conhecer uma história que tem servido de exemplo para muita gente. Da advogada e cadeirante Fernanda de Dourados, Minas Gerais. Apesar da sua deficiência, ela usa a rede social para falar como consegue superar as dificuldades e ter uma vida normal. O cumprimento dos direitos do deficiente, assim como a acessibilidade urbana, tem avançado.
mas ainda está longe do ideal para que cegos, surdos, mudos, cadeirantes e pessoas com outras limitações motoras tenham uma vida independente. É assim, gravando vídeos e postando em rede social, que Fernanda leva a mensagem de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Ela faz questão de mostrar quais são os grandes desafios que enfrenta no dia a dia. Mesmo com algumas limitações, ela revela que teve uma infância praticamente normal e que foi na adolescência e na fase adulta que percebeu as barreiras que teria que enfrentar como cadeirante para ter autonomia. Como eu era muito pequena, eu tinha 7 anos, eu não tenho muita recordação da minha vida antes da cadeira, já tenho muita memória de depois. E eu costumo dizer que foi natural pelo seguinte sentido: eu comecei a minha vida já na cadeira. Então, da minha adolescência para a fase adulta, que eu comecei a perceber o que eu encararia na minha vida e o que eu teria que enfrentar. Com 28 anos, formada em Direito, decidiu encabeçar um movimento de conscientização nas redes sociais. Eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas nos enxerguem. Isso faz mais ou menos uns 2 anos e meio, quando eu decidi criar o meu projeto de conscientização, que é as palestras que eu dou nas escolas públicas e privadas também, no ensino médio e também nas universidades. E aí eu comecei a compartilhar também um pouco da minha vida, do meu dia a dia, da minha história nas redes sociais, para mostrar para as pessoas que um cadeirante pode sim ter uma vida independente, pode trabalhar, pode frequentar todos os lugares que ele quiser e viver uma vida normal. Um dos temas que mais aborda é o capacitismo. Fernanda diz que o deficiente tem sim uma condição humana limitada, mas quer ser tratado com respeito e igualdade. Nós somos uma sociedade diversa, todos os seres humanos somos diferentes. A gente não romantiza a deficiência, ela existe, é uma condição humana, mas ela precisa ser respeitada e eu preciso ser vista primeiro como Fernanda e depois a minha cadeira. E isso é sempre invertido, entende? As pessoas quando me veem a cadeira, a deficiência, depois a Fernanda. A acessibilidade é o que vai permitir que a gente acesse todos os lugares e chegue até o maior número de pessoas possíveis e participe efetivamente da sociedade, né? Sem acessibilidade, uma pessoa com deficiência não consegue ser independente. Então, ela caminha junto, a luta pela acessibilidade caminha junto com o capacitismo, né? Que as duas se completam e fazem com que a gente consiga participar da sociedade e sermos vistos como pessoas. As postagens têm um objetivo claro: despertar uma nova consciência na sociedade de como olhar e perceber o deficiente. E tem dado certo. A interação com o público tem sido boa. Fernanda já conta com mais de 4.000 seguidores no Instagram. Eu vejo algo muito positivo e um despertar assim das pessoas em relação a isso. Elas falam para mim que antes de me conhecerem, o contato é muito pouco e o receio também é muito grande, né? De você abordar uma pessoa, de você oferecer ajuda, de você saber como é a vida particular daquela pessoa. Então, eu mostrando isso, elas começaram a perceber que as coisas são possíveis e começaram a reconhecer o quanto elas são capacitistas e precisam mudar algumas coisas na vida delas. Então está sendo muito legal, acho que é importante continuar e estou bem feliz com o resultado. Quem quiser pode apoiar o projeto e fazer parte dessa corrente de inclusão e conscientização. É só seguir a página da Fernanda, Fer Willermann, com W, 2 L's e 2 N's. E essa edição fica por aqui, eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.